Olá, queridos amigos, muito boa tarde, muito boa noite, Paulo Gonçalves aqui. Um tema muito rápido hoje de uma agenda do dia triste, mais um que passou hoje na política portuguesa e internacional, e este tem a ver com alguma coisa que vem de além-mar e que não se passou propriamente aqui em Portugal, mas que nos afeta. Estou-me a referir ao ladrão de 5 dedos, ao bandido que é presidente da República Federativa do Brasil. Eu tenho uma relação muito forte com alguns brasileiros, muito amigos aqui há muitos anos, falo diretamente com algumas personalidades da política brasileira também. Tive a oportunidade há pouco tempo de estar com o Eduardo Bolsonaro, com quem, entretanto, fui mantendo contacto até hoje, neste momento está nos Estados Unidos, praticamente exilado, e este tema toca-me de maneira profunda porque eu sempre acompanhei, desde o tempo do presidente Bolsonaro, comecei a acompanhar a política brasileira. E realmente o que hoje Lula da Silva vem trazer à praça pública é algo que só pode ser considerado de duas formas. Ou o homem estava com uma dose de cachaça, da qual ele é um habitual consumidor e um defecto proselitista daquela bebida, ou então alguma coisa de estranho se está a passar e ele quer, certamente, como ser astuto que é, desviar algo que tem na manga e chamar a atenção para outras coisas. É o velho toque de magia. Mostramos uma mão para fazer o truque com a outra. E talvez seja isso que ele está a fazer. Eu só queria recordar aqui ao Sr. Lula da Silva que o Brasil já tem problemas que cheguem. Claro que para ele o país viver uma corrupção endémica ao ser governado não pelo Governo Federal ou pelo Senado ou pela Câmara dos Deputados, mas pelo Supremo Tribunal Federal, que é um tribunal de juízes que deveria avaliar justiça e está a governar o país. O Brasil está a viver um autêntico estado de ditadura em termos do seu direito à liberdade de expressão e à sua independência de pensamento de forma declarada. O Brasil vive, desde sempre, o tempo dos coronéis, que ainda não passou no Brasil, que estão sentados ainda hoje no Senado em Brasília. E o Sr. Lula da Silva devia ter outras preocupações. Mas a parte que mais me espantou é que o Sr. Lula da Silva, que é burro, é um ex-sindicalista burro, mas muito inteligente e muito astuto. O facto de uma pessoa ser burra não quer dizer que não seja inteligente. Ele é inteligente para o lado daquilo que não interessa. Para a astúcia, para a maldade, para o golpe, para os truques, etc, etc. O Sr. Lula da Silva veio dizer então hoje que a verdadeira independência do Brasil foi a expulsão dos últimos portugueses e não o dia da independência. Por isso, quer decretar uma segunda data da independência a 2 de julho, ou seja, data da retirada das tropas portuguesas do Estado brasileiro de Salvador em 1823. Eu não sabia que o Sr. Lula da Silva era um douto historiador. Eu pensava que ele só percebia de cachaça, de picanha, enfim, de andar pelo mundo a passear a sua benevolência, aliás, como fez aqui em Portugal, com recepção dos nossos elementares e doutos magistrados da República Portuguesa, nomeadamente, a saber, os órgãos de soberania que nos representam, na altura o Sr. Marcelo Rebelo de Sousa, o Sr. Primeiro-Ministro António Costa, o Sr. Presidente da Assembleia da República, Santos Silva, que o receberam no 25 de Abril aqui em Portugal e só não o puseram a discursar nesse dia 25 de Abril na Câmara Portuguesa, no Dia da Liberdade aqui em Portugal, ou logo queiram chamar esse dia, só não o puseram a discursar porque já começava a haver de tal forma por parte da imprensa uma voz tão dissonante que acabaram por perceber que se calhar era mal aquilo que iam fazer. Mas deram uma medalha, o Sr. Presidente da República lá chamou o homem a Belém, deu uma medalha a ele e à mulher, a mulher que, ao que se diz, tinha uma vidinha que parece que andava por aí nas noites de Copacabana, pendurada num varão em biquíni, a fazer uns espetáculos mediáticos, mas o nosso Presidente da República, claro, que espatou-lhe com uma medalha no peito. Bom, diz ele que é tradição e que manda a boa honra e nobre diplomacia. O ódio por Portugal é tanto por parte deste imbecil e ilibado
pelos seus amigos do STF, que ele deveria estar, era preso, que ele nem sequer sabe, nem pensa que esta é a razão do meu vídeo, o meu contributo diferente é este, é que a verdadeira independência do Brasil foi feita pelos próprios portugueses. E quem foi expulso, ou melhor, se ele diz que a maioria dos portugueses foram expulsos do Brasil, não, a maioria dos portugueses que ainda hoje que ficaram no Brasil deram origem à maioria dos brancos que hoje ainda vivem no Brasil, que são descendentes e continuam no Brasil. Até hoje, eu não sei onde é que este globalista comunista, repito, condenado e perdoado pelos seus amigos que hoje governam o Brasil, foi inventar que expulsaram os portugueses. O caso, por exemplo, dos Estados Unidos, são ingleses e fizeram a sua independência contra os ingleses, e essa independência era sobretudo não contra aqueles que governavam na altura, não contra o colonizador, mas contra os abusivos impostos que eram praticados por aqueles que estavam na governação. Sempre foi assim, sempre foi o dinheiro, há de continuar a ser o dinheiro e será sempre a porcaria do dinheiro. Às vezes há uns valores ou outros, mas não, mesmo os valores atrás de si trazem o interesse de muito poucos. E é esses muito poucos que manipulam os muitos para os seus interesses e as suas manipulações pessoais. Aliás, foi o próprio Dom Pedro I que através do famoso Grito de Ipiranga, proclamou o Grito da Independência às margens do rio Ipiranga, onde é hoje a atual cidade de São Paulo. Dom Pedro, aliás, nessa altura, Dom Pedro I de Portugal, abdicou do trono brasileiro a favor do seu filho Pedro de Alcântara, que tinha na altura 5 anos, e voltou à Europa, onde organizou um exército para lutar contra o seu irmão, contra Miguel, na Guerra Civil Portuguesa, em 1834, e assumiu depois o trono português. Portanto, o reinado de Dom Pedro I no Brasil, conhecido como primeiro reinado, efetivamente, durou de 1822 a, creio que, 1831, e ele abdicou do trono em favor do seu filho Dom Pedro II, em 7 de abril de 1831. Portanto, este burro, deste cachaceiro, deste ladrão, deste larápio, creio que ele só tem quatro dedos numa mão, eu gostava de que os brasileiros refletissem, aqueles que dão o colo e elegeram este ladrão, este corrupto, porque a culpa é só dos brasileiros, foram eles que o elegeram. Eu creio que o Brasil tem neste momento graves e sérios problemas, falta de separação de poderes a nível de legislativo, político e judicial, uma corrupção endémica que dura, e este senhor hoje lembrou-se portanto, este deve ser o principal problema que o Brasil tem neste momento. Eu acredito, como já referi, que isto seja para distrair dos verdadeiros problemas e das verdadeiras e reais temáticas que o país precisa discutir. Este homem é um ilusionista, é muito astuto e não dá pontos sem nós. Há que perceber onde é que, daqui a se calhar uma semana ou duas, vamos perceber o que é que ele quis dizer com isto. O Brasil, politicamente, meus queridos amigos, é uma comédia, por isso o melhor é nós por aqui continuarmos a rir, que de piada não tem nada, porque de tantos irmãos e amigos brasileiros, de gente de bem que aquela terra tem, estão a sofrer com esta classe que os vai governando e que infelizmente a maioria do povo que é mantido a pão e água e as esmolas continua a votar nesta gente. É a velha história da galinha de penada, que depena-se a galinha, mas ela volta sempre a quem lhe dá o milho. De qualquer forma, não queria deixar de referir isto. Fico agora, no entanto, expectante e muito ansioso de saber qual vai ser então a resposta que o Sr. Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o nosso Primeiro-Ministro Luís Montenegro, que são aqueles que neste momento têm o exercício das funções da governação aqui em Portugal, vão pedir ou não satisfações ao Sr. Lula da Silva, e quais são as perguntas ou os comentários que irão fazer sobre tudo isto, relativamente a mais este destrate desta figura execrável que está à frente de uma das maiores nações e mais ricas culturalmente, em termos de geograficamente, matérias-primas, enfim, uma economia que podia ser uma das mais saudáveis e mais potencializadas do mundo, e está entregue a esta bicharada e a um animal destes. Este vídeo aqui em Portugal
espero que não vá ser censurado. No Brasil, certamente que o seria, porque as redes sociais lá estão definitivamente controladas. Aqui em Portugal também estão, através da União Europeia, mas ainda vamos podendo dizer uma coisinha ou outra. Bom, e era só isto que eu tinha para vos dizer. E não se esqueçam, nunca deixemos de questionar, de nos indignar e de fazer perguntas ou ter dúvidas. Porque aí Portugal já perdeu. A nossa derrota, a derrota de todos nós, dos portugueses e do mundo ocidental, começa no dia em que nós deixarmos de nos questionarmos. Por um Portugal mais desperto, sempre.